Oi, eu sou teu amigo Leandro Silva e este é mais um vídeo para o nosso canal Pense Nisso, e hoje vamos voltar a falar sobre a escola bíblica dominical. Se você é novo aqui no canal ou está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu peço para que você já possa compartilhar com teus amigos. Se você está através do Facebook, que você possa curtir, compartilhar e também ir na descrição do vídeo aqui embaixo para ter acesso ao nosso canal no YouTube, e lá você pode se inscrever em nosso canal, deixar o teu legal e também compartilhar através das tuas redes sociais. Hoje iremos voltar a falar sobre a Escola Bíblica Dominical, sobre a lição da EBD da classe dos adultos. Iremos falar sobre o nascimento de um líder profético em Israel. A lição de número 2 da CPAD, da lição bíblica para adultos. A gente vai deixar aqui também na descrição desse vídeo a aula passada falando sobre a introdução do primeiro livro e segundo livro de Samuel. Hoje iremos falar sobre o nascimento de um líder profético de Israel. Se você quer continuar vendo este vídeo, que você possa ir na descrição do vídeo e ir lá para o YouTube. Desde já eu te agradeço que você possa compartilhar. Vamos continuar a nossa aula lá no canal. Dando continuidade, o nascimento de um líder profético em Israel. A nossa leitura bíblica em classe encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20 ao 28. O nosso objetivo geral é falar sobre o ambiente familiar de Samuel. O segundo é: Samuel foi um fruto de oração. A dedicação de Samuel. Através da lição de hoje, vamos aprender que Samuel era o filho de Elcana, que em hebraico quer dizer criado ou adquirido de Deus. Elcana era levita e descendente da tribo, era descendente de Coate e era habitante de Efraim. A gente pode ver lá em Primeiras Crônicas, capítulo 26, do versículo 33 ao versículo 38. A sua mãe, como a gente bem sabe, era Ana, e quer dizer em hebraico graciosa ou a favor. A gente vai ver nessa segunda lição, que vai se falar a respeito, no primeiro tópico da lição, sobre o ambiente familiar, aonde Samuel nasceu, aonde ele foi criado, e a gente vai falar também a respeito sobre a bigamia, que era o casamento entre outras pessoas. Era o casamento com mais de uma pessoa. Era o casamento legalmente com outra pessoa. A necessidade desta prática. Porque a gente vê no livro de 1 Samuel e na história dos pais de Samuel a necessidade. Porque Ana não tinha filhos. Então era tolerado, né, pela cultura judaica, era não que fosse uma permissão, uma ideia dada pelo próprio Deus. Não. O próprio Deus, a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que Deus disse: portanto,
deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, 24. Então, desde o princípio, Deus criou o homem e a mulher para multiplicar e povoar a terra. Mas por causa da deficiência, por causa da dificuldade, por causa da esterilidade de Ana em não gerar filho, era tolerado pela lei, lá em Deuteronômio capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17, você vai ter acesso que Deus, ele tolerava, porque a gente bem sabe que o Deus a qual a igreja serve é um Deus soberano. Ele o homem tem o seu livre-arbítrio, porém, naquele contexto cultural e social, era uma necessidade. Então, ao contrário da poligamia, a qual é o casamento entre várias pessoas, é a pessoa ter vários cônjuges, é a pessoa se relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo. A bigamia, ele era tolerado, era o casamento, a pessoa é casado com outra pessoa, e a finalidade no tempo antigo era que a necessidade de ter filho, ou por causa de uma dificuldade da primeira esposa em gerar filho, então o homem, a cultura permitia que o homem pudesse ter outra mulher para procriar. Então a gente vai ver que Ana, ela não gerava filho, então por causa da necessidade, Penina era a segunda esposa de Eucana. Mas a gente vai ver que esse costume e vamos dizer, essa tradição do povo de Israel trouxeram várias consequências. Deus, quando ele criou o homem e a mulher, ele criou um para o outro para que possesse ser carne da mesma carne. Então, a gente vai ver em algumas passagens bíblicas, alguns personagens bíblicos como Abraão, como Jacó, como Davi, como Salomão, as dificuldades e também a consequência desse tipo de relacionamento e de casamento, porque tudo aquilo que não vem de Deus ou não parte de Deus traz consequência para o homem. Quando o homem ele se coloca com a ideia, vamos dizer, pega um caminho para se chegar no objetivo da promessa de Deus, porque Deus tinha dito desde o começo, né, lá em Gênesis, que o homem deveria povoar a terra, e por causa da necessidade do homem lavrar a terra, de procriar, colocar o seu nome, o seu primeiro nome no primogênito. Então, Abraão, Jacó, Davi e Salomão são exemplos de homens que tiveram também outras esposas, e isso trouxe uma consequência terrível para a sua vida. Então, o princípio do começo, a atitude de Deus divina é que o homem tivesse apenas uma esposa. Por causa da necessidade, a lei o tolerava, mas nos dias de hoje, não. Amém? Então, a gente pode também ver que a prática de Eucana trouxe problemas para si e para a sua mulher. O texto vai dizer, em capítulo, onde a gente fez a leitura, no capítulo 1, do versículo 20 ao 28, vai ver que Penina era rival de Ana. Penina, ela provocava Ana. O casamento de Eucana e Penina aconteceu por causa da esterilidade de Ana. Ou seja,
porque Ana não tinha filho, teve a necessidade. A gente vai ver que mesmo no momento de diversidade, Ana fez a diferença. Ana percorria 18 quilômetros aproximado para ir para Betel e prestar culto ao Senhor. A gente vê aqui que Samuel, ele nasceu num ambiente propício para ser o homem usado por Deus. Ele tinha tinha todo o ambiente favorável, porque Ana era temente a Deus e Elcana também, porque a gente vê que Elcana ia ao tabernáculo. Apesar da dificuldade, a gente não podemos deixar de ir para a casa de Deus. Então a gente vai ver aqui, logo no primeiro tópico, indo para o segundo, as grandes verdades que a lição da Escola Bíblica Dominical nos ensina. Mesmo em meio à luta, à dificuldade, a gente não pode parar na caminhada e na nossa jornada. A gente tem que continuar fazendo a obra de Deus e esperar no Senhor, porque no tempo certo, Deus, assim como fez na vida de Ana e no casamento de Elcana, a gente vai ver que Deus, ele supre a necessidade e ouve as nossas orações. A gente vai ver que a amargura de alma e a atitude de sabedoria tomada por Ana é um dos ensinamentos da lição. Pela tradição, pela tradição e a cultura, ali uma mulher que tinha dificuldade para gerar filho, era considerada como amaldiçoada por Deus, como uma mulher que tinha o seu ventre, né, seco. Imagina você a dificuldade de Ana. Porém, ela não deixou com que esta dificuldade, com esta prova, parasse a sua fé. Ana, ela foi em direção e para o lugar que lhe daria retorno. Ela foi no lugar certo, na hora certa, e ela fazia isso continuamente, ano por ano, até ser ouvida a sua petição. Ela era considerada como frustrada, não era compreendida. A gente vai ver que Ana, ela mostrou ser uma pessoa sábia, uma mulher de sabedoria, mostrou que deveria ter reverência e explicou a sua dor. E através da sua explicação e o modo em que ela falou com o homem de Deus, que era o sacerdote Eli, porque imagine você, a gente vê a dificuldade. Ana, ela mostrou a sua reverência e explicou a sua dor. E através disso, ela foi abençoada. Imagine você que ela estava na casa de Deus, no lugar de oração, e quando o profeta Eli, quando o sacerdote Eli, melhor dizendo, o sacerdote Eli, viu aquela mulher, pensou que ela estava embriagada. Ana poderia desrespeitar o homem de Deus, porém ela sabia que através de Eli ela poderia ser abençoada, porque ele era o sacerdote. Então Ana, mesmo amargurada, mesmo passando por prova, mesmo passando por dificuldade dentro do seu lar e dentro da sua casa, ela fez a diferença. Não importa qual seja o tamanho da nossa dor, temos que ter certeza e convicção que temos um Deus que ouve as nossas orações e, independente das dificuldades, Ele pode fazer com que as nossas dores de hoje seja a nossa alegria de amanhã. Então, uma das verdades que a gente pode aprender na lição de hoje é ter a sabedoria de Ana e a persistência em oração, porque o menino Samuel foi gerado através de muita oração, através das atitudes de Ana. O seu comportamento cooperou para que Deus pudesse operar na sua vida.
no tempo certo, Deus se lembrou de Ana. Mesmo assim, é na nossa vida. A gente ora, busca, jejua, pede a Deus e no tempo certo, Deus nos ouve. O cumprimento do voto. A palavra do crente é sim, sim, não, não. A gente não pode fazer com que tudo seja feito por Deus ou tudo colocar na conta de Deus. Se a gente promete, se a gente adquire uma dívida, temos que fazer o possível para pagar. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Mas muitas das vezes a gente vê inúmeras pessoas passando por prova e dificuldade, não porque Deus o colocou, mas sim porque as suas ações o gerou. A gente vê que era muito sério quando uma pessoa dizia que iria fazer um voto a Deus, a pessoa deveria cumprir. E mesmo assim é na nossa vida. Temos que aprender a dizer sim, sim, não, não. Quando a gente pode fazer, ter uma responsabilidade, dizer que pode ajudar alguém ou fazer algo para alguém, a gente tem que fazer de livre e espontânea vontade, não por pressão. Porque muitas das vezes o que acontece? A gente diz que vai fazer e na hora que mais precisa, a gente não aparece. Então é necessário a gente cumprir, e principalmente a Deus. Se você promete algo a Deus, que seja algo bíblico, que seja algo possível, que você não venha fazer mais do que as suas forças, porque senão você está fazendo sacrifício de tolo. E Deus, ele não quer um voto, ele não quer algo que seja que traga dor, que traga sofrimento, que seja algo impossível aos nossos olhos, porque aquilo que é para Deus fazer, Deus faz. A gente faz aquilo que é possível. Amém? Dando procedimento. A palavra do crente ensina ou não, Samuel é como exemplo de obediência e submissão. A gente vê que a gente muitas das vezes passa despercebido e na lição a gente pode explorar, você pode explorar na sua aula, que muitas das vezes a gente vê, né, pessoas, pregadores, nossos pastores, os nossos presbíteros, dirigentes de congregação, a liderança da igreja, dos departamentos, mas a gente não sabe o preço que ele pagou ou as dificuldades que ele tem. A gente vê que Samuel, ele quando o texto diz que Ana, ela fez, só para acrescentar aqui, Ana, ela combinou com seu marido. Ela disse lá no começo, na leitura, a qual está pautada a nossa lição de hoje, ela avisou ao seu esposo. Ou seja, no matrimônio, aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente vai pensa em fazer dentro de um casamento tem que ser conversado. Ana tomou a atitude de oferecer o seu filho a Deus, em fazer um voto ao Senhor, mas ela conversou primeiro com seu esposo. Ela disse ao seu esposo, ela aconselhou. Então, com a permissão de Eucana, ele disse, né? Faz bem, mas faz e diz ao Senhor. Ou seja, não somente diz para mim, mas vai ao templo para assim fazer o voto, para que o voto seja cumprido. Prometa não somente a mim, mas prometa também a Deus. E no tempo, depois que ela deu de mamar, depois que acabou o tempo de amamentar o seu filho, ela entregou o seu filho a Samuel. Os estudiosos dizem mais ou menos entre os 2 e 3 anos de idade. Ana deu a Eli o seu filho para servir. E depois que Samuel já tinha, era costume, depois que a criança tem 12 anos de idade, quando se torna adolescente, já está ali na fase adulta para a religião, está ali já um homem adulto para as coisas de Deus. Então, a gente vê que quando, na passagem que Samuel ouve a voz de Deus, provavelmente Samuel já tem mais de 12 anos de idade.
Então Samuel é o exemplo a ser seguido. É por isso que a lição tem o nascimento de um líder profético em Israel, porque Samuel, ele foi um divisor de águas. Samuel, ele crescia em estatura e no favor do Senhor. No trabalho na casa de Deus, a gente vai ver lá em 1 Samuel, capítulo 3, se eu não me engano, capítulo 3, 15, que ele abria as portas e limpava os móveis da casa. Ou seja, desde pequeno, quando você vê uma pessoa ali fazendo a obra do Senhor, vê tudo bonitinho ali, mas tem uma história, tem alguém por trás das cortinas. Sempre quando se tem um trabalho a ser feito, vários cooperadores já trabalharam horas antes para que a festa, para que o culto, para que a cerimônia, para que o trabalho tenha sido realizado. E aqui o trabalho que a gente faz da escola dominical também é um trabalho por detrás das cortinas. Certa vez eu ouvi em uma reunião da escola bíblica dominical no Templo Central aqui da nossa igreja, certo pastor dizendo que ele tinha um responsável, um dirigente da escola dominical, e que ele mesmo fazia parte da escola bíblica dominical, que ele estava ali sentado como aluno. Porém, o irmão que iria ensinar teria que ser uma pessoa estudiosa, que ela procurasse o conhecimento de Deus, que ela orasse, porque ali ele estava ali para se alimentar e depois ele iria alimentar a igreja. Imagine você a nossa responsabilidade. Você, o professor da escola bíblica dominical, você trabalha por detrás das cortinas, porque através do conhecimento bíblico, através das nossas aulas, através do ensinamento, muitas pessoas, assim como disse o pastor, a gente estão ensinando a pastores. Muitos de nós da escola bíblica dominical, professores, dirigentes de escola, não vai chegar ao pastorado, não temos essa pretensão, não temos essa vocação, não temos essa chamada, porém, muitos alunos que estão na escola bíblica dominical serão grandes pastores, grandes pregadores, serão pessoas que vai fazer a diferença dentro de uma comunidade cristã. Então, amado e ouvinte, aluno, professor da escola bíblica dominical, continue nessa labuta, continue procurando cada vez mais conhecimento através do Espírito Santo, pesquisando, meditando, procurando fazer com antecedência os esboços para aplicar na escola no domingo, porque a gente temos uma responsabilidade material, uma responsabilidade física, mas temos uma responsabilidade ainda maior de alimentar espiritualmente. Amém? Dando sequência, Samuel, ele foi o exemplo a qual desde pequeno, no exemplo de obediência e submissão, ele era submetido a Eli. Samuel, ele escolheu a fazer o certo, ou seja, mesmo vivendo no contexto ali, sendo influenciado pelos filhos de Eli, ele poderia seguir na mesma contramão. Porém, quando Ana entregou Samuel para que ele pudesse ser um homem perante Deus, quando ela sacrificou o seu primeiro filho para o trabalho do Senhor, deu a Deus, ela fez com o intuito dele fazer a diferença. Ela deu com o intuito dele nascer perante o sacerdote ali e para que ele fizesse a diferença. Então ele não poderia olhar à sua volta vendo o filho do sacerdote e andar na mesma linha. Ele escolheu fazer o certo mesmo olhando para o errado. Ou seja, mesmo na nossa pequenez, na nossa dificuldade,
é mais fácil a gente fazer o errado do que o certo. Porém, vamos persistir em Cristo, assim como foi Samuel. Samuel, ele foi foi o último juiz, mas até hoje ouvimos falar de Samuel porque ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi juiz, o último juiz de Israel. Ele ungiu a Saul, ele ungiu a Davi, ele reprovou a Saul e encorajou a Davi. Ou seja, ele foi responsável pelo sacrifício, pelo ensinamento da palavra de Deus, era o exemplo espiritual. Aquilo que a gente pode concluir aqui nessa lição, no estudo de hoje, é que mesmo numa geração perdida, mesmo numa geração desviada do caminho do Senhor, temos que ser sal e luz da terra. Que a gente possa fazer a diferença, que você, aluno da escola bíblica dominical, possa ir para o domingo para fazer assim uso do ensinamento, que você possa orar, pedir a Deus cada vez mais sabedoria. A gente aqui só apenas tentou deixar uma reflexão sobre a lição. A gente tem alguns compromissos, porém, sempre que for possível, estamos aqui para fazer uso da lição da Escola Bíblica Dominical. Aqui fica os meus agradecimentos se você está aqui conosco até o final, que você chegou agora. Peço mais uma vez que você possa compartilhar o nosso vídeo. É de suma importância para que a gente possa chegar cada vez mais em mais pessoas, que o ídolo do Senhor possa ser levado, que a gente possa incentivar cada vez mais os jovens da nossa igreja para aprender a palavra de Deus, para ser um aluno da escola bíblica dominical. Se você ainda não participa da EBD, que você possa ser um aluno da escola, que você possa multiplicar, né, os alunos da tua escola, que você possa viver em oração, que você possa buscar a sabedoria de Deus e que você possa também nos ajudar sendo um inscrito do canal, que você possa ir aqui no link da descrição, que você possa chegar lá no nosso canal no YouTube, que você possa deixar o teu legal, deixar um comentário e tocar o sininho para que a gente possa atingir um número maior de pessoas. Desde já, que Deus possa te abençoar e pense nisso. Deus te abençoe e vá em paz.